Edna, tem uma outra pergunta que eu vou até pedir licença para responder também, tá? Porque é bem ligada à área da cardiologia. A Fátima está perguntando, doutoras, como exemplo da doença pressão alta, é possível revertê-la quase totalmente com 66 anos? Depende do grau de ruptura do sistema, essa coisa de reversibilidade. Falando do ponto de vista teórico, Fátima, eu quero que depois a Marina fale do ponto de vista prático, que eu não sou médica, né? Então, do ponto de vista teórico, depende do grau de comprometimento da estrutura. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, sempre algum grau de reversão tem. Porque se você levar, por exemplo, a um estilo de vida mais harmônico, a tendência é você levar à homeostasia. Então, por exemplo, tem muitos trabalhos mostrando a própria meditação diminuindo pressão arterial, né? Na sua própria fisiologia, neurofisiologia da meditação. A respiração, do jeito que está sendo feita, né? Essa modulação emocional através da respiração, também tem uma tendência a diminuir pressão arterial. Por quê? Porque, na verdade, a tendência é levar a pessoa ao seu equilíbrio orgânico novamente, ao seu equilíbrio homeostático. Aí eu diria, depende do grau de comprometimento da estrutura. Então, essa reversibilidade, teoricamente, pelo menos, eu penso dessa forma. Aí se acrescenta do ponto de vista prático, Marina, porque você tem a vivência que eu não tenho, né? Não, mas segue muito esse caminho que você disse, né? O que eu costumo ver na prática, por exemplo, quando eu pego um paciente mais jovem, mais estressado, que ele está na fase que ele está começando a se acostumar a ficar com a pressão mais alta, é mais fácil a gente reverter, né? O que eu costumo ver num paciente que já é hipertenso há muito tempo, há muitos anos, tem mais dificuldade, porque já está com esse processo bem estabelecido, né? Agora, assim, qualquer tratamento de doença crônica, e aqui a hipertensão também, e é fundamental, o que importa muito é o controle. A gente atingir os níveis adequados com o tratamento. Um paciente hipertenso, bem tratado, que tem a hipertensão bem controlada, ele vai ter um risco um pouquinho maior do que uma pessoa que não tem hipertensão. Já um paciente que tem uma hipertensão com valores fora da meta, muito altos, sem estar com um tratamento adequado, o potencial malefício é muito maior. Então, o que eu costumo ver na prática é que bons hábitos de vida, aqui a gente está falando de alimentação, a gente está falando de atividade física, a gente está falando de controle do peso, porque aumento do peso, a pressão aumenta, e a gente está falando aqui de gerenciamento de estresse. Então, todas essas medidas, elas vão ajudar a hipertensão ficar bem controlada. E muitas vezes que a gente vê na prática, não é que o paciente deixa de ser hipertenso, mas às vezes ele pode precisar de menos medicação. Isso. Em doses mais baixas e números de medicações menores, né? E então os hábitos de vida são fundamentais para o tratamento de qualquer doença crônica. Aliás, Marina, esse é uma das coisas que a medicina complementar, né, as técnicas complementares ou essa busca, né, de uma medicina mais integral, ela visa exatamente isso. Não é deixar a pessoa, muitas vezes, tem determinadas doenças que não dá para ficar sem medicação. A hipertensão é uma delas, quando o paciente já é muito crônico. Mas pode-se reduzir muitas vezes a dose do medicamento, e a redução da dose do medicamento significa redução de efeitos colaterais. Então, isto é uma coisa muito importante, que mesmo aquele paciente que necessita da medicação, ele pode, com um programa mais integral de qualidade de vida, ele pode reduzir a dose da medicação muitas vezes.